Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sem Roger Guedes, sem gols, né? 0-0 em Salvador, o Timão não joga bem, escapa de perder e ainda traz algumas preocupações, como em relação a Matias Rojas para o jogo de terça-feira. Vamos falar da partida? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Que jogo ruim, hein? Que jogo ruim do Corinthians, não foi uma boa atuação e até por isso eu acho que o Vanderlei Luxemburgo valoriza o ponto conquistado. A verdade é que não foi bom para ninguém, porque os dois disputam nesse momento, o mesmo campeonato. Né? Pode ser que ali na frente não sejam os mesmos objetivos, mas quando você tem um time na 14ª e outro na 15ª, era 15ª e 16ª respectivamente, né? Agora com o empate eles subiram, mas obviamente ainda tem o Santos que vai enfrentar o líder Botafogo, que é difícil, mas se vencer passa todo mundo, passa o Corinthians no caso, né? O Corinthians ainda está com essa proximidade de 4 pontos da zona do rebaixamento. Não foi interessante em termos de tabela do Brasileiro, mas tá. Vamos lá, vamos olhar o pote meio cheio, como disse o Luxemburgo, né? 5º jogo sem perder, depois de 4 vitórias seguidas em várias competições, né? Você tem esse empate fora de casa, né? Mais um jogo fora de casa sem sofrer gols, beleza, mas foi por pouco, viu? Porque o Bahia ocupou o campo do Corinthians o tempo inteiro, especialmente no primeiro tempo. Cara, dava um desespero porque o Corinthians não ficava com a bola. Era só o Bahia rondando a área adversária numa correria do Caule, do Ademir, do Tassiano, do Acevedo. Galera chegando e por pouco, né? Por falta de qualidade na finalização, o Bahia não abriu o placar. Vários chutes passando à direita, riscando a trave do Cássio, do Tassiano, do Caule, do Ademir, pelo lado direito também, as bolas... O Cássio não fez nenhuma defesa difícil no primeiro tempo, mas rondou a área o Bahia e se tivesse mais qualidade teria aberto o placar. E ainda teve um pênalti marcado pelo árbitro por uma bola na axila ou na costela ou aqui nas costas, sei lá, do Bruno Mendes, em que o árbitro bem posicionado acabou marcando em campo e felizmente o VAR chamou para que ele fizesse a correção porque não houve a penalidade. Isso 45 do primeiro tempo. Vem a segunda etapa, vem trocas e tudo mais e o jogo segue tendo o mesmo cenário. O Corinthians não conseguia ficar com a bola, não agrediu, acho que teve 4 ou 5 finalizações contra 18 do Bahia e isso depõe contra o Bahia, né, que não conseguiu fazer valer todo esse volume num resultado diante do seu torcedor e muitas críticas em relação ao técnico português Renato Paiva. O Luxemburgo não tinha o Roger Guedes, não tinha também o Gabriel Moscardo, tinha também essa questão da dificuldade de você desgastar um time na antevéspera de um jogo decisivo como é contra o São Paulo na próxima terça-feira. E por isso eu não entendo algumas escolhas do Luxa, como por exemplo deixar o Renato Augusto durante boa parte do jogo. Ele descansou, segundo o Luxa, né, nesses jogos contra o Universitário, então ele conseguiu preservar o Renato, por exemplo, e o Fábio Santos, né, que agora é o titular da lateral esquerda dele, para que eles pudessem jogar nesse sábado e também na terça-feira. Mas sei lá, eu acho que ele correu um risco desnecessário. O que aconteceu com o Matias Rojas, obviamente, está dentro da casualidade. Eu acho natural você colocá-lo para jogar, a torcida quer ver, ele não podia jogar a Sul-Americana. Não podia jogar a fase anterior da Copa do Brasil, né? Agora ele vai poder jogar e o Corinthians também precisava melhorar a sua situação no Brasileiro, né? E ele fez um grande jogo contra o América. Na verdade ele podia, né? Tanto que ele fez esse grande jogo na sua estreia. Me confundi. A Sul-Americana é que não, a partir das oitavas agora ele pode. E aí no caso ele faz o seu segundo jogo e não conseguiu. Por quê? Não foi culpa dele. A bola do Corinthians não passava pelo meio campo. O Corinthians viveu de chutão, ligação direta e devolvendo a bola para o Bahia. O Corinthians não conseguia ter construção de jogo. O Luxa, na ausência do Moscardo, por exemplo, fixou o Juliano de primeiro volante. Aliás, quem assistiu meu vídeo aqui na véspera do jogo, projetando a partida, com todas as minhas dúvidas da escalação que o Luxa poderia botar em campo, cara, a gente praticamente falou sobre tudo. Eu falei da tendência de usar 3 zagueiros. Ele usou os 3 zagueiros. Eu usei da possibilidade dele manter o Juliano como primeiro homem, como ele jogou bem contra o Universitário. Foi o que aconteceu. Não deu certo e ele tirou no intervalo. Eu falei, inclusive, de não jogar com Adson ou Wesley ao lado do Yuri e ter o Matias Rojas mais chegando um pouco mais no Yuri Alberto para ser quase como um segundo atacante. Foi também o que aconteceu. Na verdade, foi um 3-6-1, né, com o Yuri muito isolado e o Renato e o
Juliano, Fausto Vera, Renato, Rojas chegando um pouco mais no Yuri, mas o Yuri fez muitas faltas no ataque, foi cobrado pelo Renato em determinado momento do jogo, mas, gente, porque era orientação. O Yuri tinha uma orientação clara de brigar pela bola no campo ofensivo e tentar recuperar essa bola. Só que, obviamente, como ele não tem o cacuete de marcador, muitas vezes ele comete a falta. Mas a ideia era essa. Era do Corinthians pressionar a saída de bola e do Yuri correr bastante para tentar roubar essa bola no campo de ataque e poder ali já estar perto de finalizar. Não deu certo a estratégia, porque o Bahia soube suportar essa pressão e, como eu disse, foi dominante no jogo em termos de volume, troca de passes, posse de bola, finalizações e tudo mais. Não foi um bom jogo do Corinthians. No segundo tempo, quando o Lucha faz as suas trocas, também é verdade que com algumas escapadas, o Corinthians não soube aproveitar contra-ataques. O Adson teve uma chance num contra-ataque em que o Biro faz um facão para cá, o Yuri Alberto tá esperando a bola, ele não faz nenhuma coisa nem outra. Tomada de decisão ali péssima, no momento em que o time precisava fazer um gol e ocupar o espaço que o Bahia oferecia raramente no jogo. No intervalo, o Lucha, é bom importante a gente dizer também, que ele desmancha o sistema de 3 zagueiros, mas ao mesmo tempo ele coloca um quarto zagueiro. Deixa eu explicar. Ele tira o Fagner e coloca o Juan, e aí ele fica com o Gil, o Bruno Mendes e o Murilo. Só que aí ele tira o Fábio Santos e põe o Caetano. Então, na verdade, o Murilo se torna esse jogador mais à esquerda, o Bruno Mendes mais à direita, e aí ele tem ali o Gil e o Caetano mais centralizados. Então ele desmancha os 3 zagueiros num primeiro momento para dar um pouco mais de circulação de bola no meio com a entrada do Juan, mas na reta final ele percebe que ele precisa segurar o resultado, né, e viver de escapadas, e com isso faz um ferrolho danado ali, como foi muito claro de ver. O Luxemburgo tem feito isso, só que o Adson não aproveita os contra-ataques, o Maicon entra no lugar do Renato, também não consegue jogar, e o Biro na vaga do Matias Rojas. O Matias Rojas é óbvio que preocupa, né? Ele sofreu uma pancada e uma torção no tornozelo. Saiu chorando, preocupa, porque deu para ver que ele não ia conseguir ficar no campo, né? Ele sofre uma entrada e nessa entrada, sim, acho que o pé dele meio que vira no gramado. Ele tem que ser substituído, entra o Guilherme Biro, só que o jogo é praticamente depois de amanhã, né? A gente tá falando já na madrugada aqui desse domingo. Não sei quando você está vendo esse vídeo, só que na terça-feira ele já tem que estar em campo. É claro que ele ainda vai ser avaliado, tomara que não seja nada grave, que seja mais uma pancadinha e aquela torção que um gelo sara, né? Mas, enfim, a gente vai ter que ficar de olho nessa situação porque, poxa, é um jogador que o Corinthians, assim como o Renato Augusto, está contando muito para essa partida diante do São Paulo, que perdeu no fim de semana, mas a gente sabe que é outro confronto, né? Mata-mata na Neoquímica Arena, o primeiro jogo, duelo de semifinais, clássico majestoso. Corinthians tem supremacia lá nos números, mas nos últimos jogos 4 empates, né, entre as duas equipes, o que indica uma vantagem para o São Paulo, que decide em casa. Então o Corinthians vai ter que tentar fazer uma vantagem, por isso que o Rojas é fundamental. E o Roger Guedes, né? Eu achei que pudesse ser um jogo para o Yuri Alberto aproveitar essa, digamos assim, essa carreira solo e mostrar que ele tem o seu valor, mas o jogo não favoreceu, né? Eu sei que talvez eu bata muito nessa tecla, né? O jogo não favoreceu, mas a bola pouco chegou no Yuri, ele fez faltas para roubar a bola, o jogo não teve circulação no meio, a bola ia e voltava, ia e voltava. Foi um jogo terrível no aspecto tático, no aspecto de objetivos e de preparação, inclusive, para o jogo de terça-feira. Vai ser outro jogo, um cenário completamente diferente? Óbvio que sim. E vai ter o Roger Guedes, que é um cara que tem feito a diferença no ataque do Corinthians. Tomara que tenha o Matias Rojas e o Renato Augusto aí com a bola passando mais pelo meio, aí a gente sabe que aparece mais o futebol do Renato. Sem a bola aparecer por ali, fica realmente complicado, porque aí você deixar o Renato correndo atrás de jogadores de velocidade como são os do Bahia, aí você não tem o melhor do seu camisa 8, né? Quando você tem a bola, retém a bola, tem um jogo mais cadenciado, propositivo, jogando em casa para construir, aí sim você potencializa o seu jogo com seus melhores atletas. O que vocês acharam da partida? Além disso, o Corinthians ainda teve um gol anulado corretamente, né? Porque o Gil estava muito impedido quando o Bruno Mendes faz o gol. Acho que o Corinthians vai com força máxima, né? Com essa questão só do Rojas para se ver, para tentar esse resultado que vai ser muito importante se o Corinthians conseguir pelo menos uma vitória simples para tentar buscar um empate, enfim, ou buscar a classificação no Morumbi. Agora, tudo é Copa do Brasil, mas a última amostragem ela foi bem ruim, especialmente pelo objetivo do Campeonato Brasileiro. Quero ouvi-los, comentem aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!